Olá meus golosos! O prato do dia de hoje vai ter a inspiração do fim do verão. Vamos fazer 3 receitas deliciosas com um ingrediente comum a todas elas. E qual é? Os figos, esse fruto maravilhoso. Vamos começar com uma panacota delicada de alfazema e figos. Depois passamos para uma salada de framboesas e figos. E por último vamos fazer pizza com presunto e o quê? E figos. Tudo coisas gostosas, como apreciar o pôr do sol no fim de uma tarde. Cá estão eles, os figos, esta fruta maravilhosa que eu adoro e que é quase preciosa. Porquê? Porque só existe durante um mês e meio mais ou menos. Então quando há, eu aproveito. Estes que aqui tenho, fui eu que apanhei. Fui à chinchada? Não fui, não foram roubados. Foram apanhados com o consentimento do dono da figueira. E como me deixaram trazer um cesto cheio, o que é que eu vou fazer? Um programa inteirinho dedicado a eles. Entrada, prato principal e sobremesa. Vai ser tudo com figos. E como se diz na minha terra, vai ser mais que isso, vai ser uma pançada. Vamos começar o nosso prato do dia pelo fim, pela sobremesa, porque ela vai precisar de ir um bocadinho ao frigorífico para ganhar corpo. E o que é que vamos fazer? Uma panacota delicada com um molho de figos no final. Vai ficar deliciosa. Mas há aqui um ingrediente que está a faltar e que é até inesperado, que é o quê? Alfazema. Sim, aquela alfazema, aquelas florzinhas delicadinhas que têm aquele cheiro fresco, sabem? Vamos usá-la para fazer a nossa panacota. E eu sei que vocês devem estar a achar um bocadinho estranho isto de usarmos alfazema em comida, mas por favor, experimentem primeiro e depois logo me dizem se não é delicioso. Então, para a panacota, a primeira coisa que nós vamos fazer é hidratar folhas de gelatina. Eu tenho aqui 4. Vou parti-las em pedaços mais pequenos, para isto ser mais rápido. Vou pôr um pouco de água. Ok, agora vou deixar aqui as folhas de gelatina descansadas na sua vida, a hidratarem enquanto eu vou tratar da panacota propriamente dita. E para isso, vou precisar de um tacho, que vou já buscar. Esta é uma sobremesa fria, mas ela precisa de ir ao lume um pouco. Porquê? Porque panacota significa precisamente nata cozida. E é isso que nós vamos fazer. Vamos cozer a nata. Vamos pôr 250 ml de natas. E vamos pôr 50 ml de leite, ou seja, é muito mais nata do que leite. Vamos adicionar também 4 colheres de sopa de açúcar, para ela ficar bem docinha. Vamos já levar isto ao lume. Neste momento é preciso que a nata comece a ferver com o leite e com o açúcar. É preciso irmos mexendo sempre. Quando ela estiver a ferver, ferve por mais ou menos 5 minutos e de seguida vamos pôr a alfazema. E agora que ela está a começar a cozer, eu vou pôr a alfazema. Se acharem que o aroma pode ser muito forte para vocês, não precisam de pôr tanto. Eu, como gosto, vou pôr uma colher. Vou continuar a mexer. É engraçado que esta sobremesa traz muitas memórias de infância. Não que alguém em minha casa fizesse esta panacota, mas tem 2 coisas que me trazem imensas memórias, que é os figos, que é um dos frutos preferidos do meu pai, e eu ia imenso aos figos com o meu pai, aliás ainda vou, e a alfazema. Minha avó tinha sempre alfazema no jardim, e então ela deixava secar, e depois fazíamos aqueles saquinhos de alfazema, que é normal termos nas gavetas e por aí. Ok, minha nata já está cozida, eu vou baixar e vou ver da gelatina. Está. Agora vou juntar um pouco da nata aqui a esta taça. Juntar aqui, porque se nós pusermos a gelatina logo assim, eu tenho medo que ela não derreta, então vou dar uma ajuda levando-a ao micro-ondas por uns segundos. Já sabem que quando tiverem a derreter a gelatina no micro-ondas, 5, 10 segundos é o suficiente, não deixem isto aqui 1 minuto, senão vai ficar tudo pegajoso por todo lado. E já está para mim. Ok. Deixa-me ver. Já está praticamente derretida. Portanto, agora vou juntar aqui.
É a gelatina que vai ajudar a que a panacota solidifique e pareça aquele pudinzinho branco e lindo. Temos aqui aquelas pepitas todas das alfazemas que vamos ter que retirar, porque não é muito interessante comer alfazema. O aroma é interessante, comê-la desta forma num pudim tão delicado não é muito interessante. Acho que está na hora. Deixa-me levar isto tudo para ali. Já não é preciso. Minha avó iria adorar esta receita. Avó, onde estiveres, esta é para ti. Se calhar vou fazer só 3, porque senão, como estas taças são um bocadinho fundas, se eu vou fazer 4 eles vão ficar muito baixinhos, portanto vou a dividir este líquido pelas 3. E sabem que mais? A panacota está pronta. Vou levá-la ao frigorífico e de seguida a única coisa que eu vou fazer antes de passarmos à nossa salada é aquele molho com os figos. Eu vou usar aqui uns 3 ou 4 figos, eu quero os mais maduros. Deixa-me ver, estes aqui estão bem bons. Eu podia era comer um. Vou buscar um copo e a varinha mágica. Cá está. Basicamente o que é que vamos fazer? Vamos triturar os figos com o vinho do Porto e com açúcar e depois vai tudo ao lume. Bem, vamos lá triturar isto. O molho cá para dentro. E isto é a coisa mais simples de fazer. Basicamente é, põem ao lume e deixam ferver um pouco. Até o quê? Até que o álcool do vinho do Porto evapore completamente e o açúcar esteja todo dissolvido. E pronto, assim começar a formar uma calda mais espessa, está pronto, é deixar arrefecer e no final vão pôr por cima da vossa panacota e vai ficar um mimo. E agora, enquanto o meu molho termina, eu acho que vou já passando para a salada. Está na hora de voltarmos ao ritmo normal de uma refeição. Vamos fazer a nossa entrada, uma salada de figos e framboesas assim silvestre, deliciosa e que vai muito bem com o que vamos comer depois. E o que é que eu vou começar por fazer? Vou começar por tostar alguns pistachos e por grelhar, caramelizar, é mais isto, os meus figos. Porque são as duas coisas que precisam de ir ao lume, então eu começo já por elas e despacho-as já. Portanto, primeiro que tudo vou cortar os figos ao meio. Vou tirar aqui estas pontas. Aqui vou pôr um punhado de pistachos. Porquê é que nós vamos levá-los à frigideira? Porque eles assim vão ficar mais crocantes, vão tostar ligeiramente e vai ser uma textura ótima. E a minha grelha que já está quente, eu vou untar com manteiga. Porquê? Porque a manteiga vai ajudar os figos a caramelizarem. Aqui com o interior. Deixa-me virar este para ver como é que ele está. Lindo! Que maravilha! Este ficou lindo, olha só! Enquanto os figos terminam, eu vou já buscar um prato e pôr em base de folhas verdes. Basicamente tenho rúcula, tenho espinafres, tenho também alfaces, chicória. Eu gosto de escolher aquelas folhas que são bebés, que são muito mais tenrinhas. Vou por aqui, de lado. E agora vou tirar os figos, antes que eles queimem. E vou também apagar os meus pistachos. Agora vou deixar que eles arrefeçam aqui um pouco, antes de os pôr em cima das folhas, porque senão vão-me queimar as folhas todas. Isso não é nada boa ideia. Então, enquanto os figos arrefecem, eu vou já pôr os restantes ingredientes na minha base de verdes. Vou pôr framboesas. Vão dar assim um toque silvestre tão bonito. Conseguem ver? Olha lá. E agora vou ralar queijo parmesão. Agora estou aqui a reparar que a primeira receita que fizemos é panacota, que é italiana. Nesta segunda receita estou a usar parmesão.
e a seguir vou fazer pizza. Portanto, não sei lá como acabei por fazer um programa só com figos, mas com muita inspiração italiana. Agora vou cortar os meus figos, que já estão mais fresquinhos. Não se esqueçam de lavar muito bem os vossos figos antes de os fazerem, porque é suposto eles entrarem com a casca. Conseguem ver? Eu cortei-os ao meio e agora conseguimos ter duas cores. Esta textura aqui, que já está mais caramelizada, e a outra, que é o figo, quando ele está mesmo fresco. Vai ficar uma salada bem colorida. E depois ainda temos a parte de trás, que é da casca, que também é bem bonitona. Vou buscar os pistachos. Cá estão eles, vão dar aqui um toque mais crocante à salada. E antes vou esmagá-los ligeiramente com uma faca grande. A faca chega. Que bom! E o cheiro? E por último está-me só aqui a faltar uma coisa, que é um molho, que é para esta salada não ficar muito seca. Vamos começar por juntar uma mão cheia de framboesas, 2 colheres de mel. O mel vai muito, muito bem com figos. Parece que foram feitos um para o outro. Aqui está. O mel vai bem com figos e vai bem comigo, que adoro. Agora vou pôr 2 colheres de azeite, que é o que vai ajudar a dar uma emulsão a isto. 1 colher de vinagre de framboesa. O vinagre de framboesa, como o nome me indica, é assim, mais frutado. Vou pôr também uma pitada de sal. E vou pôr pimenta rosa. Uns grãos. Sim, isto assim é o suficiente. Vai tudo ficar no mesmo tom, a fazer assim um molho sedoso e maravilhoso. Vejam só, meu Deus, lindo, fica perfeito. Com o molho posto eu vou só pôr mais uma coisinha, que é o quê? Hortelã. E sim, vai ficar uma salada silvestre perfeita. Comia já. Mas vou-me guardar para quando tivermos tudo em cima da mesa. A salada, a pizza que vamos fazer a seguir e, por último, aquele doce que está no frigorífico. Vamos passar agora à pizza. Comece por cortar 5 figos em metades e leve a caramelizar numa chapa untada com manteiga. Ao mesmo tempo, doure ligeiramente um punhado de pistachos numa frigideira. Entretanto, prepare uma cama de folhas baby de rúcula, espinafres, alface e chicória. Retire os figos do lume e, enquanto arrefecem, acrescente à salada as framboesas e o queijo parmesão ralado. Disponha depois os figos e esmague os pistachos antes de os adicionar. Por fim, prepare um molho com framboesas, mel, azeite, vinagre de framboesa, sal e pimenta rosa. Triture tudo, regue generosamente a salada e remate com folhas frescas de hortelã. Panna cotta a refrescar, salada de figos e framboesas já pronta, e agora chegou a hora de eu fazer aquela pizza de figos e presunto. 2 ingredientes que funcionam tão, mas tão bem juntos. Eu adoro esta pizza, acho que é perfeita. E vamos começar, porquê? Por ligar o forno e vou tirar o tabuleiro. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos fazer a base da pizza. E vocês já devem estar a pensar: oh meu Deus, que seca a pizza depois, vai demorar um tempo gigante a fazer, temos que esperar que a massa comece a levedar, que cresça. Nada disso. Esta pizza leva uma base super fácil de fazer e que não precisa de tempo para crescer. Vai direto ao forno. Vamos lá. 250 gramas de farinha de trigo com fermento. Este aqui. Agora vou pôr uma pitada de sal. Mais um pouco. Podem usar sal fino também. E agora, com a ajuda desta colher, vou fazer aqui um buraco no meio.
que é aqui que vamos pôr meia chávena de água morna. Vou juntar. Cá está. Agora, uma colher de azeite. Aqui no meio. Estou a tremer. E agora vamos amassar. Primeiro com jeitinho, com a ajuda da colher. Tirem dos lados e ponham cá dentro. Dos lados e cá dentro. Dos lados e cá dentro. E comecem a mexer. Vão ver que ela já está a ficar assim mais pegajosa. Eu nunca tenho muita paciência para fazer massas. Mas acho que é muito melhor quando fazemos uma massa caseira. Portanto, eu estou muito feliz com esta receita. Que me permite fazer massas rapidamente. Vou buscar um papel vegetal. Eu acho que vou optar por fazer uma pizza assim mais para o retangular. Porque acho que as pizzas nem todas têm que ser redondas e o retangular é muito mais rústico. Parece que fica melhor com os figos. Ponho um pouco de farinha por cima do papel vegetal. Agora com a ajuda do rolo da massa vamos começar a esticar. Eu vou tentar fazer a minha não muito grossa. Ok, tem a base da minha pizza pronta. Não é linda, mas não faz mal. Era assim que eu a queria. Meio desajeitada, como eu. Portanto, agora vou pô-la no tabuleiro e vou levar ao forno, que já está pré-aquecido. Enquanto a massa está ali, eu vou cortar a mozzarella às rodelas. Portanto, a base vai ser de mozzarella e de queijo azul. Um queijo mais suave e depois um queijo mais intenso. E depois vamos encontrando essas coisas conforme vamos comendo. Opa, é tão bom. E vou também cortar os figos. Oh, que maravilha. Este então que já está assim a ficar madurinho. Ui, que bom. É muito engraçada a história de ir aos figos. Na vossa terra não acontecia isso? Bom, quem não nasceu na terra não sabe bem como é que é, não é? Mas de certeza que passavam férias em casa dos vossos avós e em casa dos vossos pais. Ir à chinchada é muito engraçado. Mas tínhamos sempre que fugir com os figos nas mãos. Eu na maioria das vezes comia-os logo ali, em cima do ramo e pronto. Falta só cortar um pouco do queijo azul. Cortar assim uns pedaços largos. Não é preciso muita precisão. Só quero mesmo que ele depois se misture quando voltar ao forno. Gosto tanto de queijo azul. E vai funcionar muito bem. Em contraste com os figos que estão maduros. Okay. Por isto tudo aqui e a minha pizza não tarda. Está pronta. Tenho que ir olhar para ela. Está a ficar linda e já um pouco dourada. Pois é, bonitona. Estavam a desconfiar que esta massa funcionava. Cá está, lindo. Portanto, agora vou pôr o recheio. Ai, que maravilha. Já me estou a ver comer esta pizza e a deliciar-me. Eu acho que vou comer tudo ao mesmo tempo. Não, tudo não. Vou comer a pizza com a salada e depois vou comer aquela panacota que deve estar deliciosa. Estou tão contente com este prato do dia. Uma homenagem a este belo fruto. Ponham o queijo à vontade. Isto tudo depois vai derreter, mais ou menos. Mas não importa, na verdade temos aqui uma espécie de base de pão. A seguir vou pôr o presunto. Se quiserem podem pôr metade agora para ir ao forno. E depois podem pôr uma parte com o presunto ainda fresco no final. E agora os figos. Nhami, nhami. Este já está um bocado desfeito. Mas eu não me importo. É bonito na mesma. Saboroso. Estes pedaços grandões, estas rodelas de figo a desfazer. Ui, quando isto for ao forno. Esperem só. E quando isto for à mesa? Pois é. Isto tu que estás aqui escondido. Ok. Está só a faltar uma coisinha, que é um fio de mel. E depois disto, o que é que vamos fazer? Vamos levar novamente ao forno por mais 5 minutos.
Passaram 5 minutos, a minha pizza já está pronta e eu aproveitei. E nesse tempo estive aqui a pôr uma bela mesa. Já tenho aqui a minha salada. Portanto, agora é o momento de eu ir buscar a pizza. Ah! Filipa Gomes é que sabe. Que maravilha! Oh meu Deus, vamos lá. Aqui. Eu acho que nem vou cortar para vocês verem a grandiosidade disto. Que delícia! Deixem-me chegar aqui. A melhor pizza da estação. E só está aqui a faltar um pouco de rúcula para refrescar a pizza. Que faz todo sentido, não é? Rúcula em pizza. Que maravilha. Cá está. Peneire a farinha de trigo com fermento, acrescente sal e abra um espaço para deitar água morna e azeite. Envolva tudo com a ajuda de uma colher e quando a massa começar a ficar pegajosa, amasse com as mãos. Polvilhe com farinha uma folha de papel vegetal e estenda a massa antes de a levar ao forno. Entretanto, corte um queijo mozzarella e 3 figos às rodelas e queijo azul em pedaços. Retire a massa do forno, cubra com estes ingredientes, acrescente fatias de presunto e termine com um fio de mel. Devolva a pizza ao forno por mais 5 minutos antes de servir com umas folhas de rúcula e muito apetite. E agora, só um truquezinho. Para conseguirmos desenformar esta panacota, eu acho que o ideal, em vez de estarmos aqui a passar com uma faca, é deixar numa taça com água quente. Porque a água vai fazer com que as laterais derretam ligeiramente e isso vai nos ajudar muito a conseguir desenformar. E agora aproveito e vou buscar aquele molho que eu estive a fazer. Um molho que está lindo. Eu não sei se vocês conseguem ver. Está maravilhoso. E grosso. Está ótimo, com aquele toque de vinho do Porto. Maravilha. Eu vou buscar um prato. Bora lá ver como isto corre. Ver se ela descola. 1, 2 e 3. O que é que será que aconteceu? Panacota! Está só a faltar aqui 2 coisas. O molho. E vou pôr um figo. Cá está. Tão subtil quanto deliciosa. Prepare uma panacota diferente do habitual, começando por hidratar 4 folhas de gelatina em água. De seguida, misture as natas e o leite, leve ao lume num tacho com açúcar e vá mexendo até ferver. Nessa altura, acrescente o aroma inesperado da alfazema e volte a mexer. Quando as natas começarem a ficar cozidas, baixe o lume e coloque um pouco deste preparado na taça da gelatina para ajudar a dissolver. Leve ao micro-ondas durante 10 segundos e junte tudo às natas. Retire o tacho do lume e passe as natas por uma peneira antes de as verter para ramequins individuais e levar ao frigorífico. Por fim, faça um molho triturando os figos com a varinha mágica, juntamente com um cálice de vinho do Porto e açúcar. Leve ao lume até ferver e formar uma calda espessa. Na altura de comer, mergulhe os ramequins numa taça com água quente para ajudar a desenformar e sirva com a calda de figos. No prato do dia de hoje, fomos aos figos e voltámos com uma mão cheia de receitas deliciosas. Eu espero que vocês se aventurem por todas elas e que se deliciem tanto quanto eu com estas relíquias da estação. Entretanto, espero por vocês até ao próximo programa e até lá, não se esqueçam, comam bem, sejam felizes e cuidado quando forem aos figos.